Me diz aí, qual que é a sua condição hoje? Como que você está se sentindo? Como que está a sua vida com Deus? Você já parou para pensar que ao longo da nossa existência a gente precisa ter aqueles momentos em que a gente pare, pense e se permita ser trabalhado pelo Espírito Santo para que a gente possa de fato reconhecer que alguma coisa pode não estar no devido lugar? E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar hoje sobre este tema. Vamos iniciar o nosso nível 2, que vai falar sobre reconhecimento precede a restauração. Obviamente, se você é alguém que está em Cristo, você só está em Cristo porque teve um belo dia, assim como eu, que eu precisei, reconhecer qual que era a minha atual condição naquele momento e qual que era a atual situação naquele momento passado, há 9 anos atrás, mais ou menos. A minha situação é que eu era um dependente químico, dependente da cocaína, do crack, mas em uma noite o Espírito Santo me convenceu de qual que era aquela minha condição, mas é interessante a gente observar que esse convencimento está diretamente ligado a gente reconhecer que a gente já não consegue, muitas das vezes, lidar com uma situação. E eu lembro que no dia da minha conversão, eu cheguei ali porque eu reconheci, porque eu tentava muitas das vezes deixar as drogas pela minha própria força. Mas eu precisei reconhecer que naquele estado que eu estava, eu não ia conseguir. Então eu falo que a restauração, ela precede que o reconhecimento precede a restauração. Sempre que a gente se disponibiliza, está sensível à ação do Espírito Santo, reconhecendo qual que é uma condição que a gente pode estar vivendo, isso é um passo importantíssimo para que a gente venha viver essa restauração na nossa vida. E é lógico que isso não se restringe à nossa conversão. Como eu falei, ao longo da nossa existência, a gente precisa continuamente estar reconhecendo pontos, aspectos, modo de pensar, forma de agir, maneira de enxergar a vida que talvez não esteja de acordo com aquilo que a palavra de Deus de fato diz. De fato, a gente precisa ser realmente, a gente como filho de Deus, a gente quer se manifestar na terra com poder, com autoridade, a gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar na nossa vida dessa forma, tá certo? Então vamos lá. Então, reconhecimento precede restauração, restaurando um homem. Deus nunca perdeu o controle da história, sempre houve um plano secreto de redenção para a humanidade. É isso mesmo. Nas aulas anteriores aí a gente viu, o homem, a queda, o momento em que ele é induzido a entrar em crise de identidade, fazendo com que ele viesse duvidar de quem ele já era, como Deus havia criado ele, e enfim, ele não reconhecendo, naquele momento em que Deus se apresenta para ele querendo lançar a culpa sobre a mulher lançando a culpa sobre a serpente. Você vê, que ninguém ali é autorresponsável para assumir os seus próprios erros, e a gente percebe que ali Deus ele já está dando início a esse processo de restauração. Deus ele já está ali manifestando algo que viria a acontecer, onde ele vai dizer para a serpente, vai chegar o momento em que haverá um que vai pisar na sua cabeça, Você vai ferir o calcanhar dele e ele vai ferir a sua cabeça, ele vai pisar na sua cabeça. Mas aquela palavra que Deus está direcionando à serpente, ele está direcionando porque já havia um plano secreto. Deus ele não foi pego de surpresa por aquela situação. A gente não pode achar que Deus ele estava ali como um coadjuvante, como alguém que havia escrito um roteiro para que algo acontecesse e de repente alguém se colocou no percurso e aquele roteiro, aquela história precisou ser reescrita. Não, Deus ele sempre teve um plano secreto e esse plano tem nome, Jesus Cristo. Então aqui na palavra de Deus, a gente vai ver lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 20,
você pode estar observando que a Bíblia vai falar, a palavra de Deus vai dizer que o Cordeiro, né, Cristo, ele já havia sido entregue, né, o Cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, né? Então, esse trecho final aqui desses versículos que estão aqui, você vai ver isso, né? Mas vamos fazer leitura aqui, deixa eu fazer a leitura certinho para você, ó. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, né? Ou seja, pela velha vida, né? A cultura que influenciava, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, havia um plano, e esse plano se chamava e se chama Jesus Cristo, tá? E aqui é interessante a gente observar que a partir do momento em que Cristo, né, ele exerce seu ministério terreno, ele se sacrifica por amor a mim e a você, e nós temos o acesso a nos rendermos novamente a Deus, né, a nos sujeitarmos ao seu senhorio por intermédio do sacrifício de Cristo. Mesmo que nós já façamos parte dessa família, porque nós recebemos o poder para sermos chamados filhos de Deus, nós fazendo parte dessa comunidade, da família do reino dos céus, a gente precisa entender que ainda assim nós carregamos, né, muitas coisas da nossa velha vida, né? Nós já fomos justificados, nós já somos santos em Cristo, né? Porque a palavra vai nos dizer isso, né? O apóstolo Paulo, ao se direcionar muitas das vezes em suas cartas, ele vai dizer aos santos de Éfeso, aos santos em Corinto, enfim, a pessoa, ao se render a Cristo, se tornou santo. Isso é uma realidade. Mas a gente sabe que a gente ainda carrega, nós temos ainda a nossa natureza carnal, né? Que ela guerreia contra a nossa natureza espiritual. E o que acontece? Para que a gente possa de fato entrar nesses lugares em Deus, para que a gente possa, presta atenção nisso aqui, você só está fazendo esse treinamento e eu só estou aqui me dispondo a transmitir isso para você porque a gente tem um objetivo. Como filhos de Deus, a gente precisa, a gente deseja, a gente quer se manifestar em autoridade e em poder nas regiões celestiais para que de fato o reino de Deus ele continue se propagando, para que realmente a gente possa agir de uma forma sobrenatural. Mas para que isso aconteça, muitas coisas que a gente acreditava precisam ser desconstruídas. Talvez a nossa forma de falar, a nossa maneira de agir, a nossa forma de enxergar a vida, como eu mencionei agora há pouco atrás, precisa muitas coisas, né, que são às vezes sutis, que às vezes a gente não percebe, precisam ser desconstruídas para que de fato a gente possa então ser reconstruído, né? Ou seja, a gente venha tomar a forma de Cristo, a gente possa fluir na unção do Espírito Santo segundo a boa vontade de Deus. E assim, de fato, a igreja, ela vai continuar avançando. Mas qual que é a questão aqui? Para que a gente possa ser reconstruído, né? A gente precisa entender que toda reconstrução, ela exige, né, que algumas coisas elas sejam retiradas do seu lugar. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão. Muitas coisas que precisam ser retiradas do lugar é exatamente aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então talvez você tenha uma maneira de pensar que Deus, através da sua palavra, né? Porque a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Então esse martelo que esmiuça a penha, ele vai desconstruir, ele vai derrubar algumas coisas na sua vida
para que sejam retirados, né, desse lugar, ou seja, da sua maneira de ser, da sua existência, seja lançado fora e você passe por um processo onde agora você possa compreender as coisas no Espírito de uma forma onde você coopere de fato com a obra do reino, tá bom? Então, o que precisa ser desconstruído? As nossas crenças. Tudo aquilo que diz respeito à nossa velha natureza, que a gente traz conosco, que não diz respeito mais a essa natureza em que nós estamos agora em Cristo. Então, quantas pessoas elas trazem da sua antiga vida, né? Ou pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas elas têm uma perspectiva das coisas da vida, onde as suas crenças elas foram firmadas em filosofias humanas e não de fato da palavra de Deus, que é a vida. Então essas crenças precisam ser desconstruídas. E por qual motivo? Porque toda crença faz com que as pessoas elas pensem de uma determinada forma, tá? Então a gente vai perceber que isso, uma coisa vai chamando a outra. Então se eu acredito que a vida deve ser vivida de uma forma, isso faz com que, obviamente, né, eu pense dessa maneira. Tá? E faz com que eu age, as minhas obras, a manifestação seja de uma forma. Porém, quando essas crenças estão erradas, que consequentemente faz com que eu pense de uma forma errada e faz com que eu age de uma maneira errada, eu me coloco diante de Deus em submissão para ouvir aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao coração e eu permito que essa palavra que vem como martelo para esmiuçar a penha, venha desconstruir todas essas coisas, agora a gente vai passar a viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, né? Ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como vai falar em Romanos no capítulo 12, versículo 2. Então a Bíblia vai dizer, não se conformem, não tomem a forma deste mundo. E é justamente isso que Deus ele quer desconstruir na minha e na sua vida. Tudo aquilo que está relacionado àquilo que o homem mundano, o ímpio pensa. E sem a gente perceber, muitas das vezes, a gente tem aspectos na nossa vida que não está de fato de acordo com a palavra de Deus. A gente carrega aspectos da cultura humana, né? Da cultura ímpia, da cultura pagã, de uma cultura que não diz respeito mais à cultura que Cristo ele veio estabelecer sobre as nossas vidas. Então é extremamente importante que a gente passe por esse processo, onde a nossa mente ela é renovada, ela é transformada, com o auxílio da palavra de Deus e o Espírito Santo. Mas qual que é a grande questão aqui? Qual que é a grande questão aqui? Sabe qual que é o grande problema? Que quando isso acontece, quando a palavra de Deus, não eu, não o Rodrigo, não o seu pastor, não o seu líder, quando a palavra de Deus, né, muitas das vezes vem e ela é objetiva, clara, ela é pontual em relação a algumas coisas que você precisa ser mudado, né, para que você possa viver de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você faz? Você se retrai. Você não se permite ser moldado segundo o padrão da palavra de Deus, que vai te dar a forma que você precisa ter, que é a forma de Cristo. Então, isso faz com que você feche o seu coração, né? Normalmente é isso que acontece. A pessoa fecha o seu coração, o Espírito Santo, ele passa não, de fato, a conseguir atuar da forma que precisaria, né? E a pessoa continua vivendo uma vida de uma forma onde não reflete aquilo que Deus, de fato, tem para você. Então, esteja sensível, reconheça, não queira passar muito tempo lutando com Deus. Isso é algo que você vai perceber nas próximas aulas, né, onde eu vou estar abordando, que a gente, muitas das vezes, sem perceber, a gente está lutando com Deus, né, em campos onde Deus está querendo nos mostrar algo e a gente está lutando com Deus, obstinado, né, na nossa maneira de pensar, muitas das vezes influenciada, como eu falei, pela cultura desse mundo e não se permite, de fato, ter a mente purificada, ter o coração purificado para que as mãos sejam purificadas. Lembra da passagem de Moisés? Né, quando Deus chama Moisés
Tem um momento em que Deus fala para Moisés: Moisés, coloca a sua mão no coração. Moisés coloca. Quando ele tira a mão do coração, a sua mão estava cheia de lepra. E isso mostrava ali a condição do coração do homem. Quando o coração está impuro, o serviço, as mãos se tornam impuras. Porém, depois Deus fala para ele novamente colocar as mãos sobre o peito, sobre o seu coração. Quando ele tira as mãos, agora está limpo. Isso fala justamente do quê? De uma pessoa que faz as coisas aonde, seguindo, né, um direcionamento, se quebrantando diante de Deus, onde o seu coração é purificado, então o seu serviço também se torna um serviço mais puro. Então a gente vê pessoas que querem fazer, querem fluir no Espírito, né? Mas eles estão com seus corações contaminados pelo quê? Pela cultura, pela maneira do mundo pensar, e quando eles vão fazer o serviço, o seu serviço também não reflete de fato aquilo que Deus quer. Então precisa haver um reconhecimento, você precisa reconhecer as áreas da sua vida. Isso é para tudo, tá? A sua vida conjugal, se você é casado, se você é casada, a sua vida familiar no todo, profissional, enfim, reconheça. Deixe que o Espírito Santo, de fato, ele tenha esse acesso ao seu coração, e não somente ter o acesso, mas ele ter, de fato, o governo para que ele possa te direcionar. Então não queira lutar, porque isso acaba sendo prejudicial para você mesmo, tá bom? Então, reconheça, tá? Reconheça humildemente qual que é a sua condição ou áreas da sua vida que precisam ser reconstruídas e seja restaurado, tá bom? Nesse trono não há lugar para dois reis. E aqui é o X da questão, porque mesmo que a gente tenha se convertido, né, ao Senhor, muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de abrir mão realmente das nossas opiniões, dos nossos achismos, porque a gente ainda está entronizado como se nós fôssemos o rei da nossa existência. Então imagine que a sua vida é como se fosse um grande reino, e você se estabeleceu na sua vida como se você fosse o rei ou a rainha desse reino. Só que você precisa entender que para que o Rei dos Reis ele venha de fato atuar de uma forma gloriosa na sua vida, você precisa dar lugar a ele. Você precisa sair, né? Você precisa dar vazão àquilo que ele quer fazer. Porque ainda que você hoje, né? Porque a Bíblia fala, nós somos reis e sacerdotes, mas ele é o Rei dos Reis. Então se permita ser governado, se permita de fato viver sobre o seu senhorio, porque ele tem aquilo que é de melhor para a sua vida, tá certo? Então lembre-se disso, não há lugar para dois reis na sua existência, tá? Ele é o rei, ele quer governar. Entenda isso, meu querido e minha querida, você que está aqui, presta atenção. Se submeta, não tenha medo de entregar o governo da sua vida a ele, porque ele tem o melhor para você. Não pense você que os planos que você tem para você, o que você projetou, os seus sonhos que você durante a sua vida imaginou, que você quis viver, são maiores do que aquilo que ele tem para você. Ele sabe de fato, ele escreveu uma história a seu respeito, Salmo 139, depois vai lá dar uma olhada. Né? A história sua foi escrita, já está escrita, ele escreveu o roteiro da sua vida, esse plano que ele tem para você já foi escrito, você só precisa se submeter à vontade dele para que ele te direcione a viver aquilo que há de melhor, tá bom? E é isso aí, até a nossa próxima aula, e não esquece, clique em concluído, tá? Se você chegou até aqui, não esquece de clicar em concluído e também de estar acessando aí os arquivos extras, tá? Faça a tarefa e até a próxima. Fui!